Bom dia pra quem? E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia Pra Quem? Segundou, é segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Então, gente, eu lembrei de uma história que aconteceu essa semana. Essa semana aconteceu de... Eu tava voltando pra casa e encontrei um homem que estava com os cachorros, ele estava em situação de rua, né? Mas que ele estava cuidando dos cachorros e coisa e tal, né? E ele falou de um negócio, porque ele confessou para mim que ele era usuário, né, de entorpecentes e coisa e tal. Mas ele falou um negócio que me deixou assim um pouco ligado, que é, inclusive até mesmo ontem, sábado eu tava conversando aqui tava numa reunião e aí estavam comentando sobre essa questão aí dessa questão do entorpecente, porque o cara falou assim que eu faço uso das minhas substâncias, mas o cara que faz esse negócio de roubar e coisa e tal é safado, entre aspas, né? E aí, assim, a gente sabe que certas situações são exceções e não regras, né? A gente sempre generaliza, coloca tudo numa mesma caixinha, que toda pessoa que é usuário de entorpecente é ladrão, toda pessoa, o político é bandido, jogador de futebol conservador, é mulherengo, são coisas que a gente coloca, essas generalizações. E na verdade o que eu estou colocando aqui, talvez, quando ele falou isso aqui, eu parei para pensar e eu pensei no seguinte, e acho que é uma coisa que vale a pena a gente colocar na cabeça. A ocasião é que faz a pessoa. Eu lembro de uma história que aconteceu estarrecedora, né? Porque estavam comentando, por exemplo, de uma moça que deu um desfalque, que na verdade surrupiou um valor alto da comissão de formatura e teve um bafafá e gente defendendo ela e gente que não estava defendendo. Mas uma das coisas que a gente viu é que assim, essa menina era estudante. E quando tem lá situações aí de pessoas que moram nas comunidades, o cara que foi preso, ele não é estudante, não é médico, nem nada, é traficante, é bandido, só isso, né? E isso eu coloco isso nessa discussão também, né? Parece uma sopa de letrinhas, mas eu entendo que muitas das pessoas, dos que a gente pode chamar de desvio de caráter das pessoas se dá por questão de ocasião e também por questão de valores, tá? Se a gente sempre entende que fazer se apropriar-se do que não é seu ou fazer coisas que prejudiquem as pessoas é errado, toda vez que vier uma situação limite, esses valores vão cantar na sua cabeça. E esses valores é que vão prevalecer e que vão fazer com que você faça ou não faça tal coisa. E só que a gente entende que existem algumas situações limites que possam fazer com que as coisas se extrapolem. Eu lembro, por exemplo, de casos de pessoas que tiraram a sua própria vida por
E muitas vezes a gente, quando olha a história que levou a essa situação, tem gente que acha que é absurdo, que é ridículo, que não precisava levar tanto. Mas para essa pessoa era o bastante, era o basta. Então a gente precisa construir muito bem em nós o nosso conjunto de valores e princípios. Isso é muito importante para quando chegarmos em situações limites, a gente saber ter um norte, ter uma espécie de oráculo que vai balizar nas nossas decisões. Será que o que a gente está fazendo é correto ou não é correto? E aí eu, voltando ao caso desse rapaz, ele tem a sua vida, tem as suas condições, né? Tem a sua situação de vício, mas ele tem uma vida que não atrapalha os outros. Então a gente leva a seguinte conclusão: o problema não está na droga. O problema está no conjunto de valores que a gente recebe todos os dias e como as pessoas elas veem essa situação. A gente precisa ficar muito atento a isso. Existem pessoas que estão fazendo coisas horrendas porque não foi lhes passado o conjunto de valores correto. Então a gente precisa sim cultivar e construir os valores para que os nossos valores pessoais, para que nós possamos sempre estar trilhando um bom caminho, um caminho que faça com que a gente consiga viver melhor e em harmonia com os outros. Então, um beijo no coração de você, cuide-se e até amanhã. Terça-feira vai terçar no Ter Sol. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.